Fala pessoal, vamos lá. Depois de muita preguiça eu decidi fazer esse vídeo aqui. Não sei se alguma galera que vai ver o vídeo aí me conhece. Eu sou o Kalel, jogo de Sicário. Fico bastante ali nos ovinhos de Frontera, geralmente para ajudar o pessoal. E eu vou fazer o vídeo aqui para me ajudar e ajudar o pessoal, porque muita gente vai lá e a gente fica conversando de build, explicando tal. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar ajudar o pessoal que for querer jogar de Sicário com a build parecida ou com a mesma build que a minha. No vídeo aqui eu vou mostrar três coisas. Vou mostrar meus equipes, a build em si, os atributos e explicar um pouco, tentar explicar um pouco aqui nos ovinhos aqui como eu jogo com a build na Chefenia, né? Que é o pior cenário que pode ter no Ragnarok, né? O mais difícil, vamos assim dizer. Bom, vamos lá. Vamos começar com os equipamentos, né? Meu AutoKey geralmente fica aberto para o pessoal ver. Muita gente anda com o AutoKey fechado, né? Tem medo de das outras pessoas verem. Eu geralmente ando com o meu AutoKey aberto para o pessoal ver e entender, porque se ajudar, né? Todo mundo se ajuda, fica mais fácil, né? Mas vamos lá explicar rapidinho cada um dos equipes aqui. Elmo, eu gosto de usar o Cocar, tá? Cocar mais 12 com o Arquerói, tanto pelo dano quanto pelo HP, tá? Na build de Sicário de crítico de Frenesi, a gente pode ter três elmos diferentes, né? Cocar, Esquilo ou Memorável Vingança dos Mortos, né? Na minha opinião, o Cocar é o melhor porque ele te dá bastante HP e o buff da Força Violentíssima também é bem forte, né? Não fica atrás de Esquilo e não fica atrás do MVM com insígnia do talento. Quem sabe uma insígnia no 10, mas aí é algo que hoje pelo menos eu não conheço que exista. Né? Já vi o pessoal falando que testou insígnia no 7, insígnia no 8 e o dano é um pouco superior ou um pouquinho ou é similar, então eu ainda prefiro o Cocar pela questão do HP, né? Cocar com um Cartork Herói, então a cada 4 refino ele dá aqui os 3% a mais de HP, dá um pouquinho de resistência, tudo bem que quando você frena essa resistência some, né? Mas quando você não está frenado ela dá um pouco mais de resistência. E aqui, né, o combo mais 20% de HP com o combo com a carta e habilita a força violentíssima, tá? Então por isso que eu gosto de usar o Cocar no lugar do MVM. Muita gente usa a Memorável Vingança, mas eu prefiro o Cocar, tá? Aqui, né, para quem vai jogar de Sicário de Frenesi aqui, não tem como trocar, é isso, né? Curativo com carta Lord Seirin, tá? O encantamento aqui vai de cada um, eu coloquei Vit, porque eu acho que a build aqui é muito frágil, então quanto mais vida eu conseguir colocar, mesmo que seja um a mais aqui de Vit, para mim já é ótimo, né? Esse item aqui não tem nem o que falar, né? O combo dele com a Seirin é muito forte, né? Ele por si só já é muito forte, 15% de HP a mais, 15% de velocidade de ataque, mais o buff de 1k da Seirin quando você está frenado, 20% de chance de ativar, então é muita coisa, muito forte. É o item que faz a build, né? O meio, esse aqui é um item também que não tem como trocar, tá? Coleira de espinhos, né? Com velocidade de ataque mais um. Mesmo para quem não é build de frenesi, ou builds de crítico que não são frenesi, usam coleira. Né? Tem a questão da precisão perfeita, né? Que dá para outros tipos de builds e tudo mais, e ela dá os 4% a mais de dano em todos os tamanhos toda vez que força e sorte soma 50, né? Então, um item muito bom. A armadura, tá? Eu tenho 3 suítes, mas eu dificilmente troco as armaduras, tá? Eu tô com uma armadura só aqui, a outra tá emprestada agora para um amigo. O que não pode faltar é o hobby gelado com carta Cthulhanux, né? Os encantamentos, o meu aqui não tá perfeito, mas tem um Fatal 2 aqui que dá mais 6% de dano crítico, né? E um Força 7. Um mira apurado aqui não faz diferença pra gente.
tá? Ele tá mais 13, né? Eu não vou ficar explicando equipe por equipe aqui, porque acho que o pessoal que está assistindo deve conhecer, ou se não conhecer, é só dar uma pesquisada rapidinha, né? Mas pela questão também da HP, da SP, e velocidade de ataque, e o bônus que ele dá em criatura de fogo também é muito forte, deixa imune à água e tudo mais, né? As armas, tá? Tem uma discussão muito grande que o pessoal fala que só vale a pena usar duas sagradas se você tiver elas refinadas acima do mais 13, tá? Eu nunca fiz esse teste, eu sempre joguei com duas espadas, tá? Então, o pessoal diz que se você colocar uma tempestade da areia na mão esquerda aqui com quatro cartas Cavaleiro Branco, dá o mesmo efeito. Não acho que seja, mas tudo bem. Eu não testei, então, né, não vou falar que sim ou que não. Tá? As minhas aqui é uma mais 14 com Cavaleiro Branco e uma mais 13 com Thanatos. Cavaleiro Branco e Thanatos, carta padrão, não tenho o que falar aqui, não tem como usar outras. A build é com essas cartas, então não tem o que mudar. Ah, Kalel, mas você tá com a espada com Thanatos na esquerda, não faz diferença. Tá? Você sempre usa a sagrada com maior refino na direita para dar o maior dano. Tá? Eu já testei isso várias vezes em vários jeitos diferentes e faz zero diferença. Tá? A capa, sobretudo do mestre, no mais 10, não precisa mais que isso. Eu já vi gente com mais 12, mais 14, sem necessidade nenhuma. Sobretudo do mestre com carta Cenere, ajuda muito na questão da velocidade de ataque. Essa build precisa muito de velocidade de ataque por questão das duas espadas, né? Tem um debuff muito grande por causa da questão das duas espadas. Então a gente, quanto mais velocidade de ataque, melhor, tá? Sapatos, botas, né? Sapatos inteligentes mais 12 com carta Feros Verde, tá? Aqui existem algumas variações, né? Feros Verde ou esqueci o nome da outra, Zumbi Atirador, tá? Vai fazer o mesmo efeito. E tem um pessoal que quer dar o dano máximo da build, né? E às vezes acaba colocando aqui uma Rainha Verme, né? Obviamente você aumenta seu dano, mas você perde HP, né? E como eu disse, a build já é muito frágil, mesmo frenado, eu chego perto de 180k de HP. O boneco ainda é muito frágil, né? Tem algumas skills de alguns bosses na chefena, de alguns MVPs que eu morro praticamente de hit kill, né? O terremoto do Vigia, aquela chuva de meteoros do Vigia, tem aquela skill que é bem, quando você não tá frenado, você não deve notar que é tipo um impacto explosivo do Senhor dos Mortos, né? Mas quando você tá frenado, você toma 40k de dano para aquele negócio. Então você toma muito dano frenado. Então por isso que eu digo que pra mim, quanto mais HP eu conseguisse colocar aqui na minha build, seria melhor. Então eu não escolhi a Rainha Verme. Eu tô jogando de Feros Verde, né? 10% de HP a mais e Vit mais 1. De novo, Vit mais 1, né? Como eu disse, quanto mais melhor. Tá? Os acessórios também. Existem adaptações, mas o melhor para os acessórios aqui são os anéis obscuros, né? 2 anéis obscuros. Eu fiz uma troca recente, eu usava Visconde Coruja, que é aquela que dá mais 3% de velocidade de ataque. E aí eu tava fechando um 93 de SPD só com despertar e suco celular enriquecido. E aí eu tirei a Visconde e coloquei uma Barão para dar Lex. E agora eu poto só uma poção de ouro a mais, tá? Então um anel obscuro com um Barão Coruja e o outro anel obscuro com Ifrit, tá? Para combar com o manto e você ficar imune a crítico e imune a fogo, tá? Aquelas colunas de fogo que tem na chefena, isso aqui faz uma diferença absurda. Tá? Nos visuais, o que eu uso aqui para dar mais a SPD é o combo da deusa, né? Ele somado no 17 ou mais, ele dá um a mais aqui de velocidade de ataque, né? Então ajuda bastante a fechar o Zoom 93 que a gente precisa.
Dos equipamentos é isso. Agora dos atributos, tá? E por que dos atributos, tá? Aqui, como vocês estão vendo, 80 de força, 125 de agilidade, 78 de vitalidade e 125 de sorte, tá? Por que que eu escolhi 125 de age e 125 de sorte? Porque tem muita gente que fala que, mas dá pra você pegar é, 125 de força e 125 de sorte e aí você dá mais dano. Realmente, dá. E pegar um 93 de SPD, né? Mas para mim, quanto mais simples for a build, melhor, né? Simples no sentido de quanto mais fácil, quanto menos botões você tiver que apertar para jogar, mais fácil vai ser sua vida dentro da Chefenia. Então, assim, frenado eu não preciso usar nada, né? Na Chefenia eu só jogo frenado. Então eu não preciso usar nenhum tipo de consumível para chegar nos 193. Mas fora da Chefenia, geralmente quando vai fazer algum conteúdo ou vai fazer algum MVP de mapa, eu prefiro deixar a build bem simples, né? Então eu jogo por isso que eu jogo com um 2.5 de age, né? Porque aí você pega o bônus dos sapatos inteligentes aqui, né? Aqui dá mais 2 no mais 8 e mais 2 no mais 12. Então, no total, mais 4 de ASPD. Eu prefiro por causa disso. Os 125 de sorte, isso aqui não tem como mudar, tá? Ainda isso aqui você vai ter que usar de qualquer forma, porque o multiplicador de crítico, 40% a mais de crítico é muito alto, não tem como tirar isso. Tá, pode ser que quando venha Bottas e Senna, né, se for realmente tão forte quanto todo mundo fala, isso mude, mas hoje não, tá? É, outro combo também, né, os 80 de força. Por que você usa 80 de força? Por causa do combo da coleira, tá? Poderia usar até um pouquinho menos, porque é um 2.5 de sorte, mas eu preferi colocar 80 de força em vez de 80 de vit, nesse caso, tá? Então aqui eu pego 4 bônus da coleira, né? Mas 16% de dano em monstros de todos os tamanhos, né? O que ajuda bastante no dano final. Tá? A distribuição aqui é bem simples, né? Como eu disse, aqui eu tô potado só com despertar, tá? Eu tô com 189 de SPD. Se eu botar aqui um celular enriquecido, sobe para 192. E uma poção de ouro, a gente já está com 193 de ASPD. Né? Bom, em relação a como que eu jogo com a build dentro da Chefenia, né? Tem muita gente que às vezes fica querendo chegar naquela questão do dano máximo, né? Pô, eu vou usar o conversor e vou usar a garra e vou usar não sei o que e blá blá blá. Quando na verdade o dano do EDP mais o Frenes já é tão alto que você não precisa desse tipo de coisa a mais para matar os MVPs, né? Praticamente qualquer MVP, sei lá, vamos tirar só o Vigia, morre em menos de 4 ou 5 segundos, né? Você batendo nele sem conversor, sem garra, sem nada, né? Então eu jogo na Chefenia com praticamente 3 botões, né? Eu tô jogando lá, tô bufado e tal, no meu pedi Gênese pro meu AB me deu Gênese. O que eu boto de volta? Força violentíssima, EDP e em seguida já dou o Frenesi. Eu não vou dar Frenesi aqui pra gente fazer alguns testes aqui, pra vocês entenderem. Tá? Então eu jogo a Chefenia inteira com 3 botões, né? E se eu tivesse um feiticeiro do lado, não fosse um AB, que eu tivesse desencantar e não perdesse o RDP, ia jogar praticamente a Chefenia toda com 2 botões, né? Força violentíssima e Frenesi, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo de deixar a build simples, né? Porque a Chefenia, como é o cenário mais adverso de todos, né? Você tem pouco tempo o seu tempo de resposta é pequeno, né? Geralmente tem vários MVPs na tela ou um MVP atrás do outro. Então
Isso que eu tô falando para quem joga de build de Frenzy, tá? Não, não vamos confundir o pessoal que joga com tapa-olho, com Orc Herói, porque aí é outra coisa. Aí sim faz sentido você usar conversor, você usar garra, você usar tudo que você tem para você dar mais dano, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que o dano do EDP e do Frenzy já compensa qualquer dano elemental que você fosse dar a mais. Obviamente, se você conseguir combinar tudo, né? Frenzy, EDP, conversor e a garra, obviamente o dano é absurdo, né? Eu fiz testes outro dia no Ifrit, né? Que é onde a gente dá mais dano aqui por causa do hobby gelado. Eu cheguei a bater 1.080.000 na mão direita e quase 850k na mão esquerda no Ifrit, né? Isso quando cai o buff da Lord Seirin, né? O 1k de ataque, né? Aí o bicho morre em 3, 4 hits, nem isso, né? Mas sem tudo isso também, não ele morre bem rápido também, né? O que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que você tem, eu vou tentar fazer o teste nos ovinhos ali, se os amigos ali deixarem daqui a pouco. Se você tem, vamos supor que você tem dois ifrits, você não tá bufado, você não tá nada, né? O tempo de você fazer todos os buffs, portar o conversor elemental, dar o dano no primeiro ifrit, matar, aí vamos supor que outro Ifrit é outro elemento, tá? Só para fazer um comparativo aqui. Aí você tem que pedir o Gênese pro seu AB. Aí seu AB te dá o Gênese, você repota tudo, pota o outro conversor elemental, dá outra garra, para dar a frenesi de novo e começar a bater. Você vai matar um pouco depois ou no mesmo tempo do que se você tivesse só batido sem conversor, sem nada, batido direto de um pro outro. Entendeu? É isso que é isso que eu tô tentando dizer. Não sei se ficou bem claro, mas eu vou tentar mostrar nos ovinhos aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o teste aqui. Bom, vamos lá. Os testes vão ser os seguintes, então. Tá? O primeiro teste eu vou fazer sem o frenesi, tá? Vou usar tudo que tem direito menos o frenesi. Então no caso aqui, eu vou usar envenenar a arma, vou usar o potencializar veneno no ovinho, o EDP e H, tá? Então, o que eu vou fazer? Envenenar a arma e já vou ter potado o EDP, vou dar o potencializar no ovinho, H, mato o primeiro. Pro segundo, mesma sequência, envenenar a arma, potencializar, vou refazer o EDP, tá? Para simular um cenário que você tomou gênese e você está tendo que se repotar aqui, tá? Inclusive força violentíssima, vou usar tudo de novo aqui, tá? E até matar os dois ovinhos. E o segundo teste vai ser só força violentíssima, EDP e frenesi. E aí a gente vê para vocês entenderem a questão do tempo que eu estou falando de que o Frenes ele compensa a questão do dano elemental, né? Você não precisa se preocupar com isso, aí você joga com muito mais facilidade na Chefênia. Né? Você não precisa ficar tomando desencantar toda hora para ficar usando o conversor e tudo mais, e você vai matar muito mais MVP. Né? Eu vou tentar editar aqui, eu não sou muito bom com isso, mas eu vou tentar editar aqui para no fim do vídeo deixar pelo menos uns 10, 15 minutos que eu gravei da Chefênia para vocês entenderem como eu jogo com a build funcionando no cenário da Chefênia, tá? Então, vamos lá, né? Botar aqui as coisas primeiro. Então vamos lá, a partir do momento que eu der o força violentíssima, eu vou começar a contar o cronômetro, tá? Então vamos lá. Primeiro, tomogênese, tudo de novo. Teste 1, tá? Ele dá aqui 2.800, 2.900,
O dano aqui, né? 2.600.000, 2.800.000, 5 quando pega o hit na Lex, né? Agora vamos para o segundo teste, né? Sem conversor, sem nada, só com EDP e frenesi. Então, mesma coisa. Na hora que eu der o força violentíssima, começa a contar o cronômetro e a gente vê quanto tempo a gente leva para matar os dois ovinhos, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. E matou. Você vê que o dano aqui é até um pouco menor. É até um pouco menor. Mas vocês. Vou colocar os dois cronômetros um do lado do outro aí agora. Vocês vão ver que o tempo que eu levei para matar frenado, mesmo dando menos dano, é menor. Entendeu? Porque, como eu disse, o dano do Frenesi já é muito alto. Você não precisa potencializar o seu dano com garra e com conversor e tudo mais. Entendeu? Basicamente é isso. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar e tudo mais, eu estou no grupo dos Sicários do WhatsApp. Geralmente eu estou lá nos ovinhos de fronteira, sentado, conversando com alguém. Né? Esses tempos para cá um pouco menos trabalho, né? Infelizmente a vida adulta às vezes dá dessas, né? A gente tem que trabalhar. Mas sempre que eu estou por lá, o pessoal chega, conversa, eu explico. Claro que nem tudo que eu falo é uma verdade absoluta, até porque eu não sou o cara que mais entende, mas estou passando um pouco da minha experiência aí de como foi jogar, tá sendo jogar com Sicário de Frenesi. Beleza? No mais, é isso, rapaziada. Valeu, obrigado e vou pôr um pouquinho da chefênia aí, da última chefênia. Até mais. Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, mas é bom, mas não é bom. O toque da roleteira entre becos e viela. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de AK, em cima da CPD. Quem tá vendo cresce o olho, vai pra puta que pariu. Vai! Menina sem coração, bandido apaixonado. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Tem um fim na relação, você não acreditou. Por causa de traição, o amor acabou. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Não existe mais amor, a moda é uma pentada. Usando camisinha, pele a pele é mó furada. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo. No escuro eu sou perigo, mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo. É o brinquedo, É o Bin Laden, é o Bin é o brinquedo. tá lançando uma de novo. E tá de volta esse retorno, vai! A mina aqui do baile se prepara pra sentar. Rebolando desse jeito vai me fazer delirar. Eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Blá, blá, blá. Vai que o 90 os vizinhos já até distrou. Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. Deixa os garotos brincar, 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 deixa os garotos brincar. Pepeca bate na pica com vontade. Meu piru na sua motor, derrete no chocô. Não vem. Eu tô boladão, eu vou sarrar e tu com copo de uísque na mão. Eu vou sarrar e tu com copo de uísque na mão. Daquele jeito, É o mulher. brinquedo, É o Bin Laden, é o Bin Laden, é o brinquedo. tá lançando uma de novo. E tá de volta esse retorno, vai! Senta na peça de prata. Fica no fuso de ouro, senta na peça de prata. Fica no fuso de ouro,
louca que gostou de beberada, pra que não tem sentimenta. Experimenta, experimenta que não tem é cabelo da tônica que quero ver o som me pegar. Fica aqui, nós dá risada e bota pra acelerar. Ser coisa da putaria, com picante e o nós tá. Ser coisa da putaria, com picante e o nós tá. Ser coisa da putaria, com picante e o nós tá. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can be sure of a good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing
get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Mr. Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. They counting always, 305 all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna